Fala galerinha do Colégio Novo Ideal, turminha do sétimo ano A. Aqui é o professor Roberto, sou professor de matemática. Eu vou fazer um vídeo aqui com todas as operações que nós estudamos recentemente e foi nosso conteúdo da prova trimestral, tudo bem? Para a galerinha aí que está de recuperação, combinado? Então vamos começar? Primeiro vamos falar sobre adição e subtração com denominadores iguais. Bem simples, basta somar numerador, certo? Portanto, 7 mais 2, 9, e manter o denominador. Tudo bem? Na subtração, a mesma coisa, você só mantém a parte de baixo, que é o denominador, e subtrai os numeradores. 17 menos 12 costuma ser 5, tá? Não vai fazer 7 mais 2 e 5 mais 5. Muito menos 17 menos 12 e 2 menos 2. Isso aconteceu muito na prova e o professor não ensinou isso, tudo bem? Aqui seria a primeira e a segunda questão que nós fizemos na prova, certo? A terceira questão trazia operações, vamos pegar aqui, ó, com frações com denominadores diferentes. Eu não posso fazer isso, pessoas. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Não pode. Não pode. Tudo bem? Quando eu tenho situações como essa, eu devo aplicar o mínimo múltiplo comum para que eu possa ter frações equivalentes com denominadores iguais a frações equivalentes a 3 quintos e 2 terços, mas que tenham o mesmo denominador. Então, tem que aplicar o mínimo múltiplo comum. A gente já vai falar sobre isso. Ou o método da borboleta. Eu vou trocar, vou começar com o método da borboleta, tá? Como que é a borboleta? Vamos lá. Nós temos aqui esse denominador e esse numerador. Então, eu vou fazer o produto, né, a multiplicação entre eles. Da mesma forma, do lado de cá, o numerador com o denominador da outra fração. Veja que ficou parecido, né, com uma borboleta, ó, aqui as anteninhas da borboleta, certo? Tá, e como que é o procedimento? Como que é o algoritmo para chegar nisso aí, né? Eu vou fazer o traço da fração aqui. Como tem esse sinal de mais aqui, então vale também para subtração, né? Na subtração você vai usar a operação da subtração, obviamente, mas o procedimento é o mesmo. Então aqui, ó, pego esse numerador e multiplico por esse denominador. Então 3 vezes 3, 9. Pego esse denominador e multiplico por esse numerador. 5 vezes 2, 10. A parte de baixo é o produto entre os dois denominadores. 5 vezes 3, 15. Agora basta somar aqui em cima, ó. 9 mais 10, 19. E mantenho o denominador, como nós aprendemos lá na primeira questão. Bom, vamos falar agora como que é a resolução pelo mínimo múltiplo comum. Como eu falei, eu preciso encontrar duas operações, ou duas frações, perdão, que tenham um denominador comum a 5 e 3. Para isso, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum entre esses caras. Como que é isso, professor? Eu esqueci. Bom, aí cabe aqueles conhecimentos básicos, né? Números primos. O que são números primos? Números que tem que só divide por ele mesmo e por 1. Os 5 e 3 são primos entre si. 3 só divide por 3 e 5 só divide por 5. Mas como poderia ser no lugar do 3 ser um 8 que não é primo, eu teria que fatorar. Como que é para fatorar? Vamos fazer aqui do lado, ó. Depois eu volto para a questão. Coloco um do lado do outro e vou dividir pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, etc, etc. Como eu já falei, 3 e 5 são primos, então começa a dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 5 por 5 não dá, 5 por 3 não dá, eu copio o 5. Como eu já falei, 5 é primo, só vai dividir por ele mesmo. E quem é o MMC, né? Agora que eu já fatorei. O produto entre esses caras, 3 vezes 5, 15. Não vou me aprofundar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Vamos voltar para a questão aqui, ó.
Tá, agora eu achei que o meu MMC é 15, então vou colocar 15 nas duas frações e aqui no meu resultado. Certo? Agora como é que a gente deve pensar? Ó, 5 aqui, 15 aqui. Qual foi o fator que eu multipliquei o 5 para chegar no 15? Ora, foi o 3. 3 vezes 5, 15. 15, 15. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu numerador. Se o meu numerador é 3, para eu ter uma fração equivalente a 3 quintos, eu tenho que multiplicar o 3 por 3. E quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, vamos lá. Eu digo que 9 quinzeavos é uma fração equivalente a 3 quintos, porque eu multipliquei ambos, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo fator, que foi o 3. Vamos pensar agora com a segunda fração, 2 terços. Preciso encontrar uma fração equivalente que tem denominador 15. 3 vezes quanto que é 15? Ora, 3 vezes 5 é 15. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com 2. Multiplicar por 5. Ó. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Prestem atenção. O fator multiplicativo tem que ser o mesmo, tá? Olha só. O que eu tenho aqui? 9 quinzeavos mais 10 quinzeavos. Olha o método da borboleta aqui, ó. Mesmos valores, ó. 9 mais 10. Portanto, você chega no mesmo lugar. Combinado? 19 quinzeavos, 19 quinzeavos. Multiplicação, bem simples. Basta que vocês lembrem das regrinhas de sinais. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? Calcula multiplicação entre numerador e numerador. Portanto, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 6, 30. Aqui dava para simplificar, mas o professor não vai exigir isso na prova, né? Poderia dividir aqui por 6 e aqui por 6. Teríamos uma fração equivalente a 1/5 aí, né? Beleza? Mas não se preocupem com isso. O Pro não vai cobrar. Aqui 7 vezes 3. 7 vezes 9, 63. E 5 vezes 5, 25, também está calculado. Divisão, operação inversa da multiplicação. Como foi que a gente ensinou? Copia a primeira fração, que é 3 quintos, inverte a operação da divisão para multiplicação e troca a posição dos caras aqui. Ó. O 2 está embaixo, sobe, o 3 está em cima, desce. Agora você tem um produto, sinais iguais, resultado positivo, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 3, 15. Também cabia simplificação aqui, mas não vou cobrar. Professor, porque tem que fazer assim, mudar a operação, mudar a segunda fração? Nós já falamos sobre isso, não vou entrar em detalhes, senão o vídeo o vídeo vai ficar grande, já tem 8 minutos aí, eu quero terminar nos 10, não sei se consigo. Potenciação, quinta operação que vocês aprenderam no sexto ano. Aqui o expoente é o 2, né? Ele indica que a base tem que ser repetida 2 vezes, portanto, menos 3 quartos vezes menos 3 quartos. Menos vezes menos, ó, sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Não pode fazer 3 vezes 2, 4 vezes 2. Não, é produto. É 3, ou, né, 3 mais 3 e 4 mais 4. Não, é 3 vezes 3, 4 vezes 4. Aqui é potência, é produto. Radiciação. Assim como todas as operações, a radiciação é a operação inversa a essa que nós acabamos de ver. Portanto, para calcular raiz quadrada de números racionais, temos que saber os quadrados perfeitos. Eu fiz a listinha aqui dos primeiros, quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, etc. Até o 11, certo? Como é que vocês devem pensar, né? Essa operação aqui, ela pode ser feita dessa forma, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 100. Quem é a raiz quadrada de 64? Olha aqui os quadrados perfeitos, 64 é o 8, por quê? Porque 8 vezes 8, 64. Então, aqui eu vou colocar 8 e aqui raiz quadrada de 100, 10. Então, estudem esses quadrados perfeitos que vocês vão conseguir resolver. Aqui,
Raiz quadrada de 36 e 81. Raiz quadrada de 36, 6. Cadê? Aqui, ó. E raiz quadrada de 81, 9. Aqui, ó. 81, ó. 9. Beleza? O que não pode fazer? Isso aqui, ó. Dizer que a raiz quadrada de 100 sobre 4 é igual a isso aqui, ó. Não pode. Combinado? Beijo. Passou só 30 segundos, hein? Falei que ia ser em 10. Beijo, queridos. Tchau.